Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu me chamo Kátia, irmã Kátia, e eu vou contar um pouco do meu testemunho para os irmãos. Quando eu era jovem, eu ainda não servia ao Senhor, né? Eu era uma pessoa muito vaidosa, né? Vim de uma família vaidosa, né? Que ainda hoje são vaidosos. Uma parte da minha família que é evangélica, outros não são evangélicos. E eu usava brinco, usava cordão, eu pintava meu cabelo de 15 em 15 dias, eu pintava meu cabelo de louro, de castanho, castanho dourado. Vaidade que a gente tem lá no mundo, do mundo. Né? E eu bem jovem também, né, ainda não servia a Deus. Mas chegou um determinado tempo que eu fui servir a Deus, servir ao Senhor. E ali, de imediato, eu deixei minha vaidade de lado. Deixei de usar brinco, deixei de dar cordão. E eu também sou professora polivalente. E para quem conhece essa classe de professor, né, que observa, os meus professores do estado, do município, gostam muito de usar cordões, né, cordões grandes, coloridos, brinco, anel, né, batom, pó, ruge. Eu usava tudo isso, tudo. Sempre gostei de usar batom vermelho, né, muito, como se diz os mais antigos, encarnado, né, o pessoal antigo chama de encarnado, né, os mais idosos. Vermelho, cor de vinho, enfim, toda vaidade. Eu só não usava ruge, né? Hoje chama como é que chama hoje? Blush. Eu não gostava, nunca gostei. Né? E quando eu passei a aceitar o Senhor, né? Que eu fui para a casa do Senhor, servir a Deus verdadeiramente, de coração e com retidão ao Senhor e obediência, eu larguei tudo imediatamente, larguei todas essas coisas. Que geralmente, para o novo convertido, ele não larga de uma vez, ele vai largando aos poucos, né? Continua usando brinco, continua usando um vestidinho mais curto, continua usando uma pulseira, um anel, continua, né, com essas vaidades. Com o tempo, ao trabalhar do Senhor, as pessoas deixam todas essas coisas. Mas eu não, imediatamente, larguei tudo, tudo mesmo. Eu queria servir a Deus verdadeiramente. E não queria ser cobrada, e nem chegar ao ponto de sentir a mão do Senhor, porque ela pesa. Para quem não sabe, ela pesa muito. Mas, ao passar dos anos, servi 12 anos numa igreja chamada Deus é Luz, saí de lá para outra igreja, e quando cheguei nessa outra igreja, eu comecei a olhar as pessoas, né? Que a palavra de Deus diz, não olhares para os lados, nem para trás. Mas eu comecei a olhar, e vi que as pessoas usavam brinco, usavam batom, né, vermelho, brinco grande, pequeno, enfim, unhas grandes, muito pintadas. Eu ficava olhando e eu que vim de uma família vaidosa, sempre vaidosa, aí me deu o desejo de voltar a usar aquilo, né, tudo aquilo. Eu ficava falando, Senhor, mas as pessoas usam, aí por que eu não posso usar, né? E ficar com aquele desejo. Aí chegou um determinado dia que eu comecei a usar, não brincos grandes para chamar atenção, brinquinhos pequenos, mas comecei a usar. Sair de casa, para ir para a igreja, para ir para o centro, para algum aniversário, colocava brinco. Aí quando eu chegar em casa, eu tirava o brinco e guardava. Sempre fazia isso. Mas voltei a usar brinco. E desse ano, eu comecei a usar uns cordãozinhos, né? Uns cordão, achando bonito, né? Comecei com vaidade de novo, aquela vaidade de brinco e cordão. E enfim, tá com 2 semanas que eu fui ao centro e eu desejava muito um determinado brinco. E ali eu encontrei esse brinco. Pequenininho, discreto, claro que eu estava usando brinco, mas era brinco discreto, muito pequeno para chamar muita atenção. E comprei esse brinco e passei a usar esse brinco. Só que os outros brincos que eu usava, eu tinha que tirar até pelo fato de machucar, né? Machucava muito. E esse não me machucava. Então, coloquei o brinco e passei a dormir com o brinco, ficar direto com esse brinco, manhã, tarde e noite. Dormia com o brinco, né? E passei a estar com as 2 semanas, eu estava nesse brinco direto. Quando foi essa semana, no começo da semana, o Senhor me incomodou. Ali foi o próprio Espírito Santo. Eu fui dormir, e ao decorrer, ao amanhecer, eu ainda estava dormindo, e quando eu me vi em pé, né, com o vestidinho que eu tenho de jeans azul, eu me vi em pé com essa roupa, e eu tirando meus brincos da orelha, né, puxando os brincos.
Irmão, só que quando eu acordei, aliás, eu nem acordei. Quando eu dei por conta de mim, eu fui abrir meus olhos, eu estava em pé. Quando eu me vi, tinha uns brincos, eu estava deitada, eu estava dormindo. E quando eu dei por conta, que abri os olhos, eu estava em pé, no meu quarto, já estava tirando meus brincos, o último brinco. E ali, eu fiquei assim, fiquei pensando, né? O próprio Espírito Santo me incomodou para tirar aqueles brincos. E eu conversando com a pessoa, e a pessoa foi e disse, porque você tem chamado, o seu chamado é diferente. Todos nós temos chamado, mas tem aquele que tem um chamado especial pelo Senhor, para fazer a obra. E todas essas pessoas têm que dar exemplo. E você tem que dar exemplo. A pessoa tem que dar exemplo, né, irmãos? E ali, eu me maravilhei com aquilo, né? Que mais uma vez o Senhor falou comigo. Mais uma vez, né? O Senhor me tocou, me revelou durante os sonhos, né? Durante o sono, que ali foi uma revelação, né? Que eu estava dormindo, foi uma revelação. Como o Senhor também fala comigo quando eu estou acordada. Eu me maravilhei, né? Antes aquilo. Só que, irmão, pra gente é difícil. É muito difícil quem tem chamado, e muitas pessoas têm igual a mim, né? Que às vezes você está na igreja e vê aquelas pessoas, todas aquelas pessoas têm chamado, mas não é igual da gente, é diferente. Eu creio que cada chamado que o Senhor tem com cada pessoa é diferente. Uns eles cobram menos, já outros cobram mais. Eu cheguei à conclusão que eu sou essa pessoa que sou mais cobrada. Sou mais cobrada, sempre fui e vou ser mais cobrada, né? E eu creio que ele quer que eu dê exemplo. Seja uma mulher e dê exemplos. Ou ainda continuo pintando meus cabelos. Eu tenho essa vaidade, mas eu sei que vai chegar o dia que o Senhor vai dizer, pare de pintar os cabelos. Enfim, irmãos, e eu falei para o meu pastor, né? Quando eu cheguei na igreja, estava na calçada e conversei com ele. Ele pediu para me dar o testemunho. Eu dei o testemunho da igreja do que o Senhor tinha feito e falado comigo, né? E me mostrado, né? Ele me mostrou. E diante do testemunho que eu dei, quando eu acabei de dar meu testemunho, surgiu uma irmã, né? Que ela tem os cabelos brancos, tem cabelo branco, elas. E ela diz que ela é muito criticada por ter os cabelos brancos. Pessoas mandam ela pintar o cabelo, né? Criticam que ela é nova, né? É para pintar o cabelo, que ela não pode pintar cabelo. Ela disse que não. Ela até se aborrece quando a pessoa fala isso, né? Ela falou assim, não, deixa meu cabelo assim mesmo. Todo branquinho, com coque. Ela usa um coquezinho, ela um coque. E ela é jovem mesmo. Ela é uma senhora, não é tão idosa. É uma senhora jovem. Ou uma jovem senhora. E ela disse que não, deixar os cabelos daquele jeito mesmo, que ela quer assim. Que o Senhor quer o cabelo dela daquele jeito, daquela forma, branquinho. E ela está muito satisfeita com ela daquele jeito. E eu, quando ela estava dando esse testemunho, né, dela, e que eu senti, né, ela falando, eu já estava sentada, dando testemunho dela, ela tocou até no meu testemunho, né, no meu nome, e ali eu senti, irmãos, que está chegando o meu tempo. Está chegando o dia, e o Senhor vai dizer, falar comigo, chegou o tempo, não quero mais que você pinte cabelo. E amém, né, irmãos? E eu vou esperar chegar esse tempo, né? Vou esperar o Senhor. No Senhor, eu sei que chegará esse tempo. E quando chegar esse tempo, eu vou obedecer ao Senhor, verdadeiramente. Da forma que eu deixei de usar brinco, eu não estou mais usando, eu vou até me desfazer, vou doar, vou rebolar, não sei o que eu vou fazer. Mas eu não quero mais nem na minha casa. E vai chegar esse tempo. E eu vou obedecer ao Senhor. Se eu sou uma mulher que sirva ao Senhor verdadeiramente, e o que Ele quer de mim, que eu dê bom exemplo, eu vou dar exemplo. Amém? Esse é o meu testemunho. Amém. Ótimo. Né? É.